Professor Ivo continua sendo professor, apesar de aposentado. Como professor, trabalhei em todos os níveis do ensino, desde a alfabetização até o ensino superior. Sou formado em letras, português e inglês, com mestrado em metodologia do ensino da língua portuguesa, doutorado em linguística geral e com pós-doutorado em retórica e argumentação. Na verdade, temos de resgatar um pouquinho o histórico do próprio Centro de Educação e Letras, nos anos 2005, 2006, 2007. Como coordenador de pesquisa, a gente já vinha pensando em elaborar, desenvolver um programa de pós-graduação. Até então se trabalhava com especialização e aí em nível de mestrado, porque a gente sabia que havia toda uma demanda reprimida aqui na cidade porque não havia essa oportunidade. E aí em 2008 foram feitas diversas reuniões e elaborado um projeto, mas sempre voltado para a questão local ou regional, que é a questão das fronteiras, que a gente sabia que o problema de sociedade e cultura nas fronteiras geográficas apresentava alguma questão especial. E aí em 2008 foi montado o projeto, enviado para Brasília, para a CAPES, e em 2009 veio a aprovação. Importante salientar que se trata de um mestrado interdisciplinar, considerando o quadro docente que a gente tinha no campus, diferentes áreas do conhecimento, e também com muitos professores com esse conceito, querendo trabalhar. E aí, uma vez montado o projeto e vindo à aprovação, se eu não me engano, setembro de 2009, aí a direção do campus e a própria direção do centro já colocaram à disposição uma sala, um ambiente para ir trabalhando, porque até então não havia nem sequer a função de coordenador de curso de pós-graduação em nível de mestrado. Trabalhei no mestrado em letras em Cascavel, e aí alguma experiência eu tinha, né? Mas foi um processo assim que muitos professores participaram, a direção de campus, a direção de centro e o corpo docente, todo mundo foi muito colaborativo e foi uma felicidade conseguir o projeto sendo enviado e sendo aprovado. Eu poderia dizer assim que havia uma questão de ordem praticamente, eu diria, física, né? Uma sala para coordenação e um ambiente para coordenação. Então isso foi organizado, projetado, onde ficaria a secretaria, onde é que funcionaria a coordenação do mestrado. Mas eu creio que o maior desafio foi de natureza pedagógica. Primeiro, o conceito de interdisciplinaridade, posto em prática, vai muito além de um primeiro desafio. Então, reunir professores de diferentes áreas. O primeiro corpo docente nós tínhamos professores de geografia, professores de história, professores de letras, professores de toda a área de humanas e sociais, todos com uma formação especializada ou trabalhando em seus cursos. E foi preciso sentar ao redor da mesa e discutir como trabalhar em conjunto. E o outro desafio era como se tratava de um mestrado inicial e de um mestrado de natureza interdisciplinar. Todas as instruções normativas, regulamentos precisaram ser elaborados, porque não se tinha uma referência maior para fazer isso. Então eu diria que naquele primeiro momento, toda essa elaboração. E vale lembrar que em março, abril de 2010, tivemos que elaborar a primeira seleção. Então, como fazer, como montar uma equipe de avaliação
e toda sistemática, mas e com toda uma demanda reprimida, né? E nós tínhamos poucas vagas, né? Mas foi trabalhado assim, mas o grupo todo ajudou muito. Então, o desafio era o motor aí para fazer a gente andar para frente. Eu diria que uma primeira conquista foi a efetiva procura por parte de muitos profissionais da cidade. Num primeiro momento, nós tivemos busca principalmente de pessoas que atuavam no ensino superior, inclusive da própria Univesp e de outras universidades da cidade. E no primeiro, segundo ano, ampliou a publicação dos diversos professores em diferentes revistas científicas, publicação de livros, já dentro dos 2 primeiros anos, né? E, inclusive, contamos já no primeiro ou no segundo ano com o professor visitante, porque almejávamos que na primeira avaliação, depois do primeiro triênio, a gente já pudesse pensar em ampliar o mestrado para pensar num curso de doutorado. E aí todos os professores, os próprios alunos foram muito colaborativos, todo mundo se esforçou, e eu diria assim que as publicações científicas, que eram um dos indicadores principais para a avaliação da CAPES, foi assim um marco. Além disso, conseguimos bolsas da Bolsa de Estudo, que era outra novidade, né, da Fundação Araucária. Tem um mínimo de bolsa de estudo que vinha da própria CAPES, e aí é preciso reconhecer que os professores se dedicaram e os alunos também se dedicaram a ponto de nós não tivermos problema de alguém que tivesse que prorrogar o período de defesa, todo mundo conseguiu cumprir os prazos. Então, apesar do muito trabalho, do muito início, a própria CAPES, em termos de curso interdisciplinar, também ainda estava se encontrando. Eu diria até que teve o congresso de interdisciplinaridade em Brasília, depois eu fui para Campo Mourão, que eles também queriam organizar um programa dessa natureza, cheguei a ir até Boa Vista, em Roraima, também representando o curso, porque a gente praticamente partiu na frente aqui. Então, tudo isso somado, eu creio que foram muitas conquistas. Existia no norte do país, no Amazonas, mas não tinha essa identidade e a especificidade da nossa fronteira. E aí sempre é importante pontuar que, por se tratar de um programa interdisciplinar, a gente discutiu isso muito na elaboração do projeto, o uso de fronteiras. Por quê? Porque a gente queria englobar, além da fronteira física geográfica, outras fronteiras, como a própria interdisciplinaridade exige, as fronteiras entre áreas do conhecimento, as fronteiras entre disciplinas que precisariam ser superadas ou, pelo menos, desafiadas. E entre o próprio corpo docente, também essa integração que não aborda tão somente a fronteira físico-geográfica, né? Mas ela implica integração cultural, integração social e, claro, integração pedagógica e também epistemológica. Então, esse marco, eu creio que identificou de fato o nosso programa. E eu diria ainda que precisa ser ressalvado que o nosso programa, na medida em que se encontra na fronteira com países de língua espanhola,
sempre foi pontuado: vamos olhar para o oeste, vamos olhar para o outro lado do Rio Paraguai. E aí começamos integração com universidades, primeiro do Paraguai e da Argentina, depois Uruguai, e essa expansão com países de língua espanhola, justamente porque eles também convivem com diferentes questões de fronteira. Na medida em que o nosso corpo docente é formado por professores, por docentes, por pesquisadores oriundos de diferentes áreas do conhecimento, as orientações, os projetos dos mestrandos se encaminhavam para resgatar o histórico da nossa região, que tem muita história ali e que estava escondida, que foi redescoberta. Foram também abordadas questões relativas a essa cultura de contrabando que existia na fronteira. E junto com isso, na medida que você tem o porto, você tem caminhoneiro, havia problemas também sociais, inclusive de exploração do trabalho infantil ou exploração do trabalho como um todo. E todas essas questões foram trazidas à tona. E na medida em que o próprio pessoal de direito também foi se integrando, questões de ordem legal, administrativa, que interferem na vida da fronteira. E em termos pedagógicos, em termos de conhecimento, na medida em que diferentes profissionais da sociedade de Foz do Iguaçu, Medianeira ou da região estudavam na mesma sala, porque montamos uma disciplina em comum, que todos faziam. E aí eu acho que a grande contribuição do programa para esse pessoal foi levar para o seu local de origem como trabalhar em conjunto, como superar as especialidades. E claro que essa semente ela é plantada e vai germinando aos poucos, mas foi deixando algum legado, principalmente entre professores que trabalhassem tanto no ensino fundamental e médio quanto no ensino superior. Então, e creio eu que hoje ainda aquelas primeiras abordagens estão rendendo seus frutos, e na medida em que se continua pesquisando e trabalhando nessa área, ainda há muito por fazer, muito por descobrir, mas já o programa se torna uma referência para buscar alguma ajuda, alguma solução, inclusive na área de saúde, que foi feito muito estudo também. Vale ressaltar, pontuar, que depois do primeiro triênio, depois da nossa primeira avaliação, a gente trabalhou nesse sentido, mas nós conseguimos aprovar, depois da primeira avaliação, o projeto de doutorado, que é algo difícil de acontecer. Então, na medida em que o programa foi galgando desafios, galgando degraus e cada vez se expandindo mais, eu diria que nesses 10 anos que se está completando agora, que o corpo docente, que o corpo discente continue acreditando e, apesar dos contratempos que existem, que a pesquisa, que o ensino, que a metodologia em nível de pós-graduação, ela é um contínuo. Então, ela não se extingue depois da defesa de mestrado ou depois da defesa da tese de doutorado. O que foi colhido, o que foi estudado, o que foi desenvolvido durante o programa de pós-graduação, ele efetivamente começa a impactar na sociedade local, na sociedade regional,
depois disso, com o trabalho do profissional. Em 96, aí eu participei da elaboração do programa de sequência da universidade. A gente ficou no seminário lá em Cascavel 3 dias, com todos os campos, os coordenadores de curso e coisa assim. Qual é a vocação de cada campus? Então, Cascavel, Medicina, Marechal, Agronomia, Zootecnia, Toledo, Pesca e Química, e aqui é a questão de turismo, e depois com o Itaipu, a área de computação, das elétricas, coisas assim. Essa é a vocação. E aí, Foz do Iguaçu, quem mais entende, quem mais precisa de fronteiras, entender da fronteira é a Foz do Iguaçu. Então, desde já... Mas até letras faria sentido ter aqui Sim, alguma coisa, né? Porque até mesmo pela língua dos países sim. Aqui de fronteira, Tanto pelo assim turismo que, e tudo mais, a implantação aqui foi do curso de espanhol. Depois que veio o inglês, o que seria padrão na época seria português e inglês, não. E a opção é espanhol, justo porque... Então tem um histórico. Eu acho que se eu fosse resgatar, na época que eu estava como coordenação de pesquisa no centro, daí a gente tinha que fazer um plano quinquenal. Aí eu fiz uma projeção lá para 2009, 2010. Nós vamos ter mestrado aqui. Isso lá em 96 você fez ou depois? Mais depois, já devia ser 2000 e pouco, quando eu já tinha voltado do doutorado. Mas essa questão de sociedade, de cultura, a professora Regina é da antropologia. Aí tinha o pessoal de sociologia, e interessante que não tem o curso de geografia, história, etc. Mas a gente tinha muito contato com o pessoal de Marechal, professores de lá que trabalham aqui. Esse foi outro desafio, eu diria até, porque nós tínhamos professores que vinham de Cascavel dar aula aqui, de Toledo, de Marechal e professores aqui. Então, uma logística de transporte, de organização, daí fui. Tudo parecia que tinha que partir do zero. Mas era um grupo, eu diria assim, aquele pessoal que começou em 94, quando foi oficialmente criada a universidade. Aí era o pessoal que entrou nos primeiros concursos, ou que já vinha trabalhando anteriormente, então, que já tinha uma perspectiva aí, né? Nós vamos ter que completar a sociedade, vamos ter que contemplar. Vamos ter que contemplar a questão da fronteira, que é a vocação do campus de Foz. E aí, a partir disso que foi para chegar à escolha do nome. Então, a minha mensagem primeiro é parabenizar o campus, parabenizar a própria universidade e a cidade que acreditaram e continuam acreditando no programa, e desejar que novos professores e que sempre novos pós-graduandos se insiram no programa e desenvolvam, ajudem a compreender o processo da sociedade e da cultura em regiões de fronteira e todos os desafios inseridos no próprio conceito de fronteira, que assim a universidade efetivamente marca o seu espaço e contribui para a cidade, a região, o estado e, por que não, o país. Então, parabenizamos a todos.